A garota alienígena desmaiou ao ver o humano encaixar seus ossos quebrados de volta no lugar. A poeira carmesim de Próxima 9 girava em torno das botas de Dexter Hood, enquanto ele manquitolava pela terra devastada alienígena. O sangue escorria pela sua armadura, deixando um rastro que tornaria o rastreamento dele uma tarefa fácil para os bandidos dos quais ele acabara de escapar. Sua mão pulsava onde ele a havia machucado ao se libertar de suas amarras, mas isso era o menor dos seus problemas no momento. O cristal de dados roubado em seu bolso do peito valia mais do que alguns ossos quebrados. Filhos da puta, ele murmurou, verificando sua tala improvisada. Os bandidos claramente nunca tinham lidado com um prisioneiro humano antes. Se tivessem, teriam sabido que era melhor não usar restrições padrão. A expressão em seus rostos quando ele deliberadamente deslocou o polegar para se soltar quase valeu a dor. A paisagem alienígena se estendia infinitamente diante dele, com rochas de cor ferrugem e formações retorcidas que pareciam ter sido esculpidas por um louco. Os filhos gêmeos batiam implacavelmente. O calor combinado fazia sua armadura parecer um forno, mas ele não podia parar. Não com o que estava carregando. Um movimento chamou sua atenção. Um flash de azul contra o terreno vermelho. Dexter se agachou, sua mão boa alcançando a pistola de plasma que ele havia pegado de um dos guardas. Através da poeira que girava, ele conseguiu distinguir uma figura esguia examinando o que parecia ser algum tipo de equipamento científico. A figura se virou e Dexter se viu encarando o alienígena mais impressionante que já havia encontrado. Sua pele era de um azul iridescente profundo, que parecia brilhar sob a luz solar intensa. Longos cabelos prateados fluíam ao redor de seu rosto como metal líquido, emoldurando traços que eram quase, mas não exatamente, humanos. Seus olhos, quando encontraram os dele, eram da cor do aço polido. Ela usava algum tipo de traje justo feito de um material que parecia metal vivo, coberto por padrões intrincados que mudavam e se transformavam à medida que ela se movia. As orelhas pontudas dela se mexeram ao notá-lo, e sua mão se moveu para o que ele presumiu ser uma arma em seu quadril. "Fique onde está!" ela gritou em um perfeito padrão universal. "Esta é uma zona de pesquisa restrita." Dexter estava prestes a responder quando sentiu suas mãos quebradas e uma pontada de dor subir pelo braço. A adrenalina estava diminuindo e ele precisava realinhar os ossos antes que começassem a cicatrizar de forma errada. A cura rápida humana era ótima, exceto quando significava que os ossos podiam se fundir incorretamente em questão de horas. "Desculpe por isso", ele resmungou, mais para si mesmo do que para ela. "Isso vai ser barulhento." Antes que ela pudesse reagir, ele agarrou sua mão machucada com a boa. Com eficiência treinada, este não era seu primeiro rodeio. Ele alinhou os ossos quebrados pelo toque. Os olhos da pesquisadora alienígena se arregalaram ao perceber o que ele estava prestes a fazer. "Espere, não quebre." O som dos ossos se encaixando de volta no lugar ecoou pela paisagem árida. Dexter reprimiu uma maldição, sua visão turva por um momento, enquanto uma dor intensa inundava seu corpo. Quando sua visão se clareou, ele viu a mulher alienígena balançando-se em seus pés, seus olhos de coraço revirando-se em sua cabeça. "Oh, merda", ele murmurou, se lançando para frente a tempo de pegá-la antes que ela caísse no chão. "Vamos lá, senhora, não é hora de desmaiar." O som de motores ao longe o fez xingar novamente. Os bandidos estavam chegando e agora ele tinha um alienígena inconsciente para lidar. Ele não podia deixá-la aqui. Quem sabia o que aqueles criminosos fariam com ela? Além disso, ela o tinha visto, o que significava que ela estava envolvida agora, gostasse ou não. Este estágio só continua melhorando. Ele rosnou, levantando cuidadosamente sua forma inerte. Seu corpo era surpreendentemente leve, quase frágil, apesar de sua altura. "Espero que você não se importe com uma pequena aventura, Azul." O sistema de cavernas que Dexter descobriu forneceu um abrigo temporário perfeito tanto contra os bandidos que os perseguiam, quanto contra os elementos severos de Próxima 9. A formação natural se curvava profundamente na face de rocha carmesim, oferecendo múltiplas câmaras e passagens que dificultariam o rastreamento deles por qualquer um. Ele gentilmente deitou a mulher alienígena inconsciente em uma parte relativamente lisa do chão da caverna.
usando sua mochila como um travesseiro improvisado para a cabeça dela. Os fungos bioluminescentes que cresciam ao longo das paredes da caverna lançavam um brilho azul etéreo que complementava o tom de sua pele, fazendo-a parecer quase etérea. Daxter levou um momento para examinar corretamente sua mão na luz fraca. Os ossos haviam se ajustado corretamente e sua cura aprimorada já estava começando a agir. Ele flexionou os dedos com cuidado, testando a amplitude de movimento. A dor agora era controlável, mais um latejar surdo do que a agonia aguda de antes. Um suave gemido chamou sua atenção de volta para sua companheira. Seus olhos se abriram lentamente. Aqueles notáveis íris prateadas levaram um momento para se focar. Quando pousaram sobre ele, ela se levantou abruptamente, a mão instintivamente indo em direção ao quadril, onde sua arma deveria estar. "Calma aí, Azul", disse Daxter, levantando as mãos em um gesto universal de paz. "Sua arma está bem aqui." Ele acenou na direção de onde havia colocado cuidadosamente sua arma lateral à vista dela, mas fora do alcance imediato. "Não vou te machucar." Ela o encarou, depois olhou para sua mão enfaixada, e ele pôde ver a memória do que havia acontecido passar rapidamente pelo rosto dela. "Você reposicionou seus próprios ossos quebrados", ela disse, sua voz uma mistura de horror e fascinação. "Como você ainda está consciente depois disso?" Daxter não pôde deixar de sorrir. "A biologia humana é mais resistente do que parecemos." Claramente ela tocou a têmpora fazendo uma leve careta. "Peço desculpas pela minha reação. Nunca vi nada parecido antes. Meu nome é Jayla Avery, xenobióloga da Academia Galáctica de Ciências." "Daxter Rue", ele respondeu, notando como os olhos dela se demoravam em sua forma, "e não há necessidade de se desculpar. Não é a primeira vez que alguém desmaia com meus truques de festa." Um leve tom roxo coloriu suas bochechas. "Seria isso um rubor? Eu não desmaiei. Eu apenas experimentei uma perda temporária de consciência devido a estímulos inesperados. Certo, isso é totalmente diferente de desmaiar." Os olhos dela se estreitaram, mas ele percebeu a leve curva no canto da boca dela. "Você está zombando de mim." Talvez um pouco. Talvez tenha se aproximado mais, notando como ela não se afastou. "Então, Dr. Rittenberry, quer me dizer o que um GSO, xenobiólogo, está fazendo em território de bandido restrito?" O tom roxo se aprofundou. "Eu poderia fazer a mesma pergunta a você, Sr. Rude. Essas não são ferramentas de pesquisa padrão que você está carregando." Daxter deu um tapinha no cristal de dados que estava no bolso do peito. "Vamos apenas dizer que estou em aquisições. Um ladrão, você quer dizer? Eu prefiro contratante independente e só roubo de pessoas más." A expressão de Jayla ficou séria. "Como as pessoas que têm roubado meus dados de pesquisa." Isso chamou a atenção dele. Daxter puxou o cristal de dados, observando os olhos dela se fixarem nele. "Isso não seria dados de pesquisa sobre as capacidades biológicas humanas? Seria? Como você fez isso?" Ela parou, a realização começando a surgir. "Você foi contratado para recuperar meus dados roubados." Ele ergueu o cristal. "Pode me dizer por que o cartel Carmesim estava tão interessado em sua pesquisa sobre humanos?" Jayla se aproximou, e Daxter se tornou agudamente consciente de sua presença. Seu traje metálico refletia a luz azul dos fungos, criando padrões hipnotizantes que atraíam seu olhar para suas curvas. O ar entre eles parecia carregar-se de eletricidade. "Minha pesquisa se concentra na adaptabilidade e resiliência humanas", disse ela, com a voz mais baixa. "A capacidade da sua espécie de sobreviver e prosperar em condições que matariam a maioria dos seres sencientes é notável. A maneira como você processa a dor, se recupera de lesões, se adapta a novos ambientes." A mão dela se estendeu, pairando perto da dele, enfaixada. "Posso?" Daxter acenou com a cabeça, tentando ignorar como seu pulso acelerou, enquanto os dedos frios dela examinavam gentilmente sua lesão. O toque dela era clínico no início, mas depois se prolongou, tornando-se algo completamente diferente, fascinante. Ela murmurou. "Os ossos já estão começando a se unir. Seu limiar de dor deve ser extraordinário. Quer testar alguns outros limiares?" As palavras saíram antes que ele pudesse detê-las.
Em vez de se afastar, os olhos prateados de Gila encontraram os dele, escurecendo com interesse. Essa seria uma área de pesquisa intrigante. A tensão entre eles estalava como eletricidade estática. Dexter estava acentuadamente ciente de quão perto eles estavam, como o espaço íntimo da caverna parecia empurrá-los juntos. A beleza alienígena dela era intoxicante, e a maneira como ela olhava para ele, como se ele fosse um quebra-cabeça fascinante que ela queria resolver, estava afetando seu autocontrole. Uma explosão distante estilhaçou o momento. Ambos se tensionaram, anos de treinamento entrando em ação. O cartel, Gila sussurrou. Eles estão vasculhando a área. Eles querem sua pesquisa com tanta urgência. Ela acenou com a cabeça sombriamente. Capacidades biológicas humanas nas mãos erradas. Isso poderia mudar o equilíbrio de poder na galáxia. O cartel quer criar armas, aprimorar seus soldados. Eles não entendem que a adaptabilidade humana não é apenas física. Está ligado à sua capacidade emocional, à sua força de vontade. Como a habilidade de realinhar ossos quebrados enquanto faz comentários espirituosos, isso lhe rendeu um pequeno sorriso. Precisamente sua espécie não apenas suporta. Vocês enfrentam a adversidade com um espírito notável. É atraente. A maneira como ela disse, atraente, fez a temperatura dele subir. Apenas meu espírito é atraente? Talvez devêssemos realizar um exame mais minucioso, ela sugeriu, com os dedos deslizando pelo braço dele. Para a ciência, é claro. Claro, Dexter concordou, encurtando a distância entre eles. Não podemos ficar no caminho do progresso científico. Outra explosão, mais perto desta vez, os interrompeu. Dexter xingou baixinho. Cheque de chuva no exame do cachorro. A expressão de Gila misturava decepção com determinação. Precisamos nos aprofundar mais nas cavernas. Eu tenho uma base de pesquisa escondida na rede. Estaremos seguros lá. E ela lhe lançou um olhar significativo. Podemos continuar nossa discussão sobre a resiliência humana e o privado. Mostre o caminho, Dexter, sorrindo enquanto juntava seu equipamento. Estou sempre feliz em contribuir para a compreensão científica. À medida que se aprofundavam no sistema de cavernas, Dexter não pôde deixar de pensar que essa missão havia tomado um rumo inesperadamente agradável. Ao proteger dados de pesquisa valiosos e explorar espécies internas, além de manter relações com uma bela cientista alienígena, as coisas definitivamente estavam melhorando. A base de pesquisa oculta de Gila era uma maravilha da engenharia alienígena, perfeitamente integrada às formações naturais das cavernas. Equipamentos avançados alinhavam-se nas paredes cristalinas, seus suaves zumbidos criando um ambiente calmante de fundo. A câmara principal se abria para várias salas menores, cada uma dedicada a diferentes aspectos de sua pesquisa. Dexter assobiou em apreciação ao observar a configuração sofisticada. Nada mal para uma instalação de backup. A Academia de Ciências Galácticas não economiza esforços em pesquisas potencialmente revolucionárias, Gila respondeu, ativando os sistemas de segurança da base. A entrada se selou atrás deles com um riso satisfatório. Devemos estar seguros aqui. A iluminação se ajustou automaticamente, banhando-os em um brilho quente que fazia a pele azul de Gila brilhar como a luz do sol nas ondas do oceano. Ela se moveu até um console central, seus dedos dançando pela interface holográfica. Preciso verificar se algum dos meus outros caches de dados foi comprometido. Dexter se aproximou, ficando perto o suficiente para sentir o calor sutil irradiando de seu corpo. Você se importa se eu me limpar primeiro? Estou usando esta armadura desde a minha fuga. Os olhos prateados de Gila percorreram-no, demorando-se nos lugares onde sua armadura havia sido danificada durante sua fuga. A câmara de descontaminação está ali. Ela gesticulou para uma porta. Há roupas limpas na unidade de armazenamento. Enquanto Dexter se dirigia para a sala indicada, seu comunicador emitiu um bip. Ele puxou o dispositivo, notando o olhar interessado de Gila. A mensagem holográfica era de seu empregador, o comandante Richards da Força de Defesa Humana. Rude, a voz áspera do comandante preencheu a sala. Relatório de status. Dados recuperados conforme solicitado, senhor. Atualmente seguros com... Ele olhou para Gila, que acenou levemente.
Dr. Antivari da GSA. O holograma de Richards piscou. Dr. Invari. Bem, isso complica as coisas. A situação é maior do que pensávamos, Rudy. Essa pesquisa não se trata apenas das capacidades biológicas humanas. É sobre nosso potencial para a evolução. Jayla deu um passo à frente, sua postura profissional mudando para um foco intenso. Comandante, minha pesquisa indica que os humanos possuem um potencial genético inexplorado. Sua capacidade de se adaptar e curar não é apenas notável, é sem precedentes na história galáctica. É por isso que certos grupos querem transformar isso em uma arma, rosnou Richards. O cartel Carmesim é apenas um intermediário. Eles estão trabalhando para alguém maior. O Dominion. Jayla respirou, seus dedos tocando inconscientemente o braço de Dexter. Eles têm tentado acessar minha pesquisa há meses. Dexter sentiu seus músculos se tensionarem. O Dominion era uma organização sombria de xenobiólogos e engenheiros genéticos conhecida por seus experimentos extremos. O que exatamente você descobriu sobre uma amostra? A expressão de Jayla suavizou-se enquanto ela olhava para ele. Sua espécie não é apenas resiliente. Vocês estão evoluindo a uma taxa acelerada. A maneira como processam a dor, se recuperam de lesões, se adaptam a novos ambientes, não é apenas biológica. Há algo mais, algo que quase a fez hesitar. Mágico a respeito disso. Mantenha esses dados seguros, ordenou Richards. Vou enviar as coordenadas de extração em 6 horas. Richards fora. O holograma desapareceu, deixando-os em um silêncio carregado. Dexter estava acentuadamente ciente da proximidade de Jayla, da maneira como sua respiração acelerou ligeiramente quando seus olhares se encontraram. Eu realmente deveria sair desta armadura, ele disse, sua voz mais áspera do que pretendia. Sim. Jayla concordou, mas não fez nenhum movimento para se afastar. Para fins de pesquisa, eu provavelmente deveria monitorar o processo de descontaminação para observar a adaptação humana a diferentes condições ambientais. Dexter sentiu um calor nos lábios, muito científico da sua parte. Não sou nada se não for minuciosa em minhas observações. Ela murmurou, seguindo-o para a câmara de descontaminação. A câmara de descontaminação, iluminada por uma suave luz azul, projetava sombras delicadas enquanto Dexter começava a remover sua armadura desgastada. O desapego científico de Jayla vacilou enquanto ela observava o processo, seus olhos prateados se arregalando a cada nova revelação de sua forma muscular. Sua regeneração celular é notável, ela disse, sua voz levemente ofegante. As contusões da sua fuga já estão desaparecendo. Dexter se virou para encará-la, notando como seus trajes metálicos pareciam ondular em resposta ao seu pulso acelerado. Apenas as contusões que você pode ver, ele disse com uma leve grimace. Tenho algumas mais escondidas sob o que sobrou desta armadura. Talvez eu devesse examiná-los mais de perto. Jayla sugeriu, aproximando-se. Para fins de pesquisa. Claro, claro. Dexter concordou, sua voz se tornando mais áspera enquanto ela estendia a mão para traçar um corte parcialmente cicatrizado em seu ombro. Não quereríamos comprometer a integridade científica. O toque de seus dedos frios contra a pele dele enviou eletricidade através de suas terminações nervosas. O campo de descontaminação zumbia ao redor deles, sua energia parecendo intensificar cada sensação. Sua temperatura corporal está elevando, Jayla observou. Seu tom profissional era contradito pela maneira como ela se aproximava mais. Sua frequência aumentava, fascinante. Isso não era por causa das lesões. Dexter murmurou, segurando sua mão e puxando-a para perto dele. Seu traje metálico se ajustou automaticamente, tornando-se mais suave, mais maleável. Não, sua mão livre traçava padrões pelo peito dele. Que outra hipótese eu deveria explorar? Em vez de responder, Dexter a beijou. Os contatos e faíscas de energia entre os dois. Sua bioluminescência natural brilhando em resposta ao toque dele. Seu traje metálico fluía como mercúrio, respondendo aos seus desejos. Isso é um protocolo de pesquisa altamente irregular. Jayla ofegou enquanto os lábios dele encontravam seu pescoço. Quer que eu pare? Não ouse,
Ela rosnou, puxando-o de volta para outro beijo. Eu preciso de dados extensivos. O campo de descontaminação ajustou seus parâmetros, criando um campo de energia ao redor deles enquanto afundavam no chão. Cada toque trazia novas descobertas, cada beijo aprofundava sua conexão. A paixão deles se acumulou como uma tempestade em formação, intensificada pelas energias que giravam na câmara. Mais tarde, enquanto estavam deitados e entrelaçados no suave chão da câmara, Jayla traçou os arranhões que cicatrizavam rapidamente no ombro de Dexter. Notável, ela sussurrou. Seu fator de cura aumentou em 47% desde nosso primeiro encontro. Talvez você seja apenas uma boa influência, ele riu. Vendo seus dedos através de seu cabelo sedoso, é mais do que isso. Ela se apoiou em um cotovelo, sua expressão séria apesar da posição íntima em que estavam. A capacidade da sua espécie de se adaptar não é apenas física. Suas conexões emocionais, suas paixões, na verdade, aprimoram suas habilidades naturais. Você está dizendo que eu me recupero mais rápido porque estou atraído por você. Estou dizendo que os humanos são extraordinários. Os dedos dela encontraram sua mão recém-curada. Você não apenas suporta a dor, você a transforma em força. Você não apenas sobrevive, você prospera. E quando você ama, ela fez uma pausa, a cor inundando suas bochechas. Você faz isso com todo o seu ser. Dexter a puxou para mais perto, maravilhado com o quão perfeitamente ela se encaixava contra ele. Observações bastante profundas para alguém que desmaiou ao ver me consertando um osso quebrado. Ela deu um tapa brincalhão em seu peito. Eu te disse, eu não desmaiei, apenas fiquei sobrecarregada pela sua notável demonstração de resiliência humana. É assim que estamos chamando agora? A troca de brincadeiras deles foi interrompida por uma série de bips urgentes do console principal. Jayla rapidamente se envolveu em seu traje metálico, que se reformou ao redor de seu corpo como mercúrio líquido. Os sensores da base detectaram múltiplas naves entrando na atmosfera. Ela relatou enquanto estudava as leituras. Não são embarcações do cartel. Dexter já estava vestindo sua armadura limpa domínio. Muito provavelmente eles devem ter rastreado a assinatura única dos cristais de dados. Ela se virou para ele, sua máscara profissional escorregando para revelar uma preocupação genuína. Dexter, se eles colocarem as mãos nessa pesquisa, eles não vão. Ele a assegurou, checando suas armas. Mas precisamos nos mover. Qual é a distância até o espaço-porto mais próximo? 3 horas através do sistema de cavernas. Ela reuniu seu equipamento de pesquisa essencial, como um transporte subterrâneo que podemos usar. Dexter segurou seu braço gentilmente antes que ela pudesse sair correndo. Ei, sobre o que aconteceu? Jayla o silenciou com um beijo que o deixou sem fôlego. Isso definitivamente valeu a pena desmaiar. Ela sussurrou contra seus lábios. Agora vamos salvar a galáxia. O sistema de transporte subterrâneo era um testemunho da engenharia alienígena esquecida. Seu design elegante era de alguma forma ao mesmo tempo antigo e futurista. Enquanto Dexter e Jayla aceleravam pelos túneis cristalinos, o suave zumbido do veículo era pontuado pelo bip rítmico do scanner portátil de Jayla. Sua taxa de cura continua a acelerar, ela observou, estudando os dados. A densidade óssea na sua mão previamente lesionada aumentou em mais 23% apenas na última hora. Dexter flexionou a mão, notando a completa ausência de dor. Isso não é normal. Nem mesmo para os padrões humanos. Não, não é. Os dedos de Jayla dançam sobre sua caneta de dados. Sua proximidade comigo parece estar catalisando algo dentro da sua estrutura genética. A conexão emocional e física que estabelecemos parece estar ativando caminhos evolutivos adormecidos. Então, o que você está dizendo é que estou literalmente ficando mais forte porque estou me apaixonando por você. Dexter sorriu, mas sua expressão se tornou séria ao ver o olhar intenso dela. É mais complexo do que isso. O texto antigo que descobri nessas cavernas sugere que os humanos já tiveram uma conexão muito mais profunda, seu potencial evolutivo. Falando sobre laços emocionais intensos, atuando como catalisadores para o avanço genético, o transporte de repente desacelerou, aproximando-se do que parecia ser um beco sem saída. No entanto, à medida que se aproximavam, a parede cristalina brilhou e se abriu.
revelando uma vasta câmara que tirou o fôlego de Dexter. O espaço era enorme. Suas paredes cobertas por símbolos luminescentes que pulsavam com uma luz interna. No seu centro, erguia-se uma estrutura maciça que só poderia ser descrita como um templo. Sua arquitetura desafiava a geometria convencional. Que lugar é este? Dexter sussurrou, ajudando Jayla a sair do transporte. O arquivo. Ela respirou, seus olhos prateados arregalados de admiração. Eu encontrei referências a isso em minha pesquisa, mas nunca pensei que este fosse o lugar onde os precursores estudavam o potencial humano. Os precursores? A antiga raça alienígena que supostamente cedeu vida por toda a galáxia? Jayla acenou com a cabeça, sua mão encontrando a dele enquanto se aproximavam do templo. Eles estavam particularmente fascinados pelos humanos. Sua espécie não era apenas mais um de seus experimentos. Você era sua obra-prima. Enquanto subiam os degraus do templo, Dexter sentiu uma estranha ressonância dentro de seu corpo, como se cada célula estivesse respondendo a alguma frequência inaudível. Enquanto a mão de Jayla se apertava em torno da dele, a antiga pedra sob seus pés começou a pulsar com uma luz suave que acompanhava os passos de Dexter. Cada passo enviava ondas de energia pela estrutura, como gotas de chuva em um lago tranquilo. O distanciamento científico de Jayla derreteu enquanto ela observava o templo responder à presença dele. Isso é incrível. Ela respirou, seu scanner esquecido em sua mão. Toda a estrutura está ressoando com sua frequência biológica. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Dexter também sentiu uma energia pulsante que parecia fluir por suas veias, fazendo com que cada extremidade nervosa formigasse de consciência. A sensação se intensificava sempre que Jayla o tocava, como se a presença dela amplificasse o efeito do templo. Eles chegaram a uma vasta câmara circular, cujas paredes estavam cobertas por símbolos em movimento. À medida que Dexter se aproximava deles, os padrões começaram a brilhar mais intensamente, e ele sentiu uma estranha sensação de formigamento pela pele. "Dexter!" Jayla exclamou. "Olhe para seus braços." Ele olhou para baixo e viu símbolos semelhantes aparecendo em sua pele, brilhando com a mesma luz suave das paredes. Não eram dolorosos. Se alguma coisa, pareciam certos, como se sempre tivessem estado ali, apenas esperando para serem despertados. "O padrão," Jayla disse, passando os dedos ao longo de uma das linhas brilhantes em seu antebraço. Seu toque enviou faíscas de prazer através de seu sistema nervoso aprimorado. Eles não são apenas designs aleatórios, são uma forma de código genético, as instruções dos precursores para a evolução humana. A câmara respondeu à presença deles, criando uma área macia e acolchoada de cristais que pareciam crescer do próprio chão. Dexter se sentou, puxando Jayla com ele. Os cristais se ajustaram para apoiá-los perfeitamente, seu brilho combinando com os padrões em sua pele. Sua temperatura corporal aumentou em 2 graus. Jayla observou, se aproximando mais dele. E sua taxa de regeneração celular está nas alturas. Seu tom científico não conseguia esconder o desejo em sua voz. Dexter segurou seu rosto com as mãos, maravilhado com o jeito que os símbolos em sua pele pareciam se estender em direção a ela. "Talvez devêssemos conduzir uma pesquisa mais aprofundada. Puramente para fins científicos, é claro," ela concordou, seus olhos prateados escurecendo enquanto ela se inclinava para Xism. A energia do templo parecia fluir através deles dois à medida que a paixão crescia. Os símbolos na pele de Dexter brilhando mais intensamente a cada toque, a cada beijo. O traje metálico de Jayla respondia aos seus desejos, mudando e fluindo como mercúrio líquido, até que não houvesse nada entre eles, além de respiração compartilhada e uma necessidade ardente. Sua união era como nada que ambos já tivessem experimentado antes. Cada toque amplificado pelo poder ancestral do templo, cada sensação intensificada pela conexão que se aprofundava. Os padrões na pele de Dexter se espalharam para Jayla, onde quer que fizessem contato, criando um ciclo de retroalimentação de prazer e poder que os deixou ofegantes. Mais tarde, enquanto estavam deitados entre os cristais que brilhavam suavemente e que forravam uma das câmaras de meditação do templo,
Jayla traçou os padrões que haviam aparecido na pele de Dexter, padrões que correspondiam aos antigos símbolos do templo. Os precursores acreditavam que a evolução humana estava ligada a conexões emocionais, ela explicou. Seu toque enviando arrepios através de seu sistema nervoso aprimorado. Eles teorizavam que os humanos eventualmente evoluiriam além de meras formas físicas, tornando-se seres de pura energia e emoção. É por isso que o domínio, uma vez que você pesquisa. Dexter a puxou para mais perto, maravilhando-se com como os padrões em sua pele pareciam ressoar com seu toque. Em parte, mas eu acho que eles não compreendem a verdade fundamental. Ela se apoiou, sua pele azul brilhando com a luz do templo. Eles querem transformar o potencial humano em arma, mas isso não pode ser forçado ou replicado artificialmente. Tem que ser despertado naturalmente através de uma conexão genuína e emoção. Um estrondo distante interrompeu a discussão deles. Dexter se levantou instantaneamente, seu sentido aprimorado captando vibrações através do chão do templo. O veículo inteiro está se aproximando pelo sistema de túneis, ele relatou rapidamente enquanto vestia sua armadura, e algo maior vindo de cima. Jayla correu para seu equipamento verificando as leituras. O domínio deve ter detectado a ativação do templo. Dexter, olhe isso. O scanner mostrava suas leituras biológicas ao lado das assinaturas de energia do templo. Eles estavam perfeitamente sincronizados. O templo não está apenas respondendo a você, Jayla explicou animadamente. Ele está se adaptando a você, evoluindo com você. Os precursores não apenas estudaram o potencial humano, eles construíram este lugar para ajudar a despertá-lo. Ótimo momento, Dexter murmurou checando suas armas. E alguma chance de que venha com um manual de instruções? Melhor. Jayla pressionou a mão contra um painel de cristal, fazendo uma porta oculta deslizar para abrir. O núcleo do templo. Se conseguirmos acessar seus principais sistemas, talvez possamos usar seu poder para nos proteger e proteger a pesquisa. Enquanto se apressavam pelo passageiro escondido, Dexter sentiu os padrões em sua pele ardendo com intensidade crescente. Cada passo parecia conectá-lo mais profundamente à antiga estrutura e a Jayla. Você sabe, ele disse conseguindo sorrir apesar da tensão. Quando você desmaiou depois de me ver realinhar aqueles ossos, nunca imaginei que isso levaria a isso. A risada de Jayla ecoou pelo corredor cristalino. Quando recuperei a consciência, nunca imaginei que me apaixonaria pelo meu objeto de pesquisa. Eles chegaram à câmara central, um espaço esférico preenchido com padrões de energia giratórios que combinam com aqueles na pele de Dexter. No centro flutuava uma matriz de cristal que pulsava em sintonia com seu batimento cardíaco. Os precursores acreditavam que a emoção humana era a chave para desbloquear o próximo ponto da evolução. Jayla disse, estudando os controles antigos. Não apenas amor, mas tudo isso, coragem, determinação, sacrifício, esperança. E no que você acredita? Ela se virou para ele, seus olhos prateados brilhando com um fogo interior. Eu acredito que encontrei a prova viva de suas teorias. Agora, devemos mostrar ao domínio por que eles nunca devem subestimar o potencial humano. O som de explosões ecoou de cima enquanto Dexter a puxava para um beijo feroz. Vamos dar a eles uma demonstração que eles nunca esquecerão. A câmara central do templo pulsava com uma energia antiga, enquanto Dexter e Jayla trabalhavam para entender seus controles. A matriz de cristal em seu centro havia se transformado em uma interface complexa, respondendo tanto à biologia aprimorada de Dexter quanto à expertise científica de Jayla. Essas leituras são extraordinárias, exclamou Jayla, seus dedos dançando sobre displays holográficos. O templo não é apenas um edifício, é um vasto computador biológico projetado para interagir diretamente com o DNA humano. Dexter estudou os padrões giratórios que agora cobriam a maior parte de sua pele exposta. Você acha que isso pode compartilhar essa evolução com outras espécies? Não exatamente. Jayla se aproximou, sua própria pele começando a brilhar onde se aproximava de seus padrões luminosos. Os precursores projetaram os humanos para serem catalisadores. Sua espécie não apenas evolui, vocês ajudam outros a evoluir ao seu lado.
A matriz de cristal de repente se expandiu, preenchendo a câmara com um mapa estelar tridimensional. No centro, uma estrutura massiva começou a tomar forma, uma que se parecia notavelmente com o templo em que estavam. Perto do núcleo celestial, Jayla respirou. Não é apenas um templo, é uma nave. A maior conquista dos precursores. Eles a construíram para ajudar a humanidade a dar seu próximo passo. Daxter terminou, de alguma forma sabendo a verdade em seus ossos. Os padrões em sua pele pulsavam em harmonia com os sistemas da nave, cada batida trazendo uma nova compreensão. O scanner de Jayla apitou urgentemente. Daxter, sua estrutura genética está se tornando mais fluida, mais adaptável. O navio está ensinando seu DNA a reescrever-se. Como se quisesse demonstrar, Daxter sentiu uma dor aguda em sua mão recentemente curada. Diante de seus olhos, os ossos começaram a mudar de força e a formar novas estruturas que pareciam tanto humanas quanto algo mais. O processo deveria ter sido excruciante, mas em vez disso parecia natural, certo? Fascinante, Jayla murmurou, estendendo a mão para tocar sua mão transformada. No momento em que suas peles entraram em contato, uma energia percorreu entre eles. Os sistemas da nave responderam, criando um casulo de luz ao redor deles. Sua biologia está respondendo às mudanças dele, falou a antiga IA da nave. Sua voz ressoava em suas mentes. O laço que vocês compartilham está agindo como uma ponte entre espécies. Daxter puxou Jayla para mais perto, observando com espanto enquanto sua pele azul começava a desenvolver padrões que complementavam os dele. Isso é seguro para ela. O processo foi projetado para esse propósito, respondeu a IA. A evolução humana nunca foi destinada a ser uma jornada solitária. A maior força da sua espécie é a capacidade de formar conexões profundas, de compartilhar seu crescimento com os outros. O casulo de energia se intensificou, e Daxter sentiu cada célula em seu corpo cantando de poder. Jayla ofegou enquanto sua própria transformação continuava, sua bioluminescência natural harmonizando-se com seus padrões brilhantes. Eu posso sentir tudo. Ela sussurrou, aproximando-se mais dele. Seus pensamentos sobre suas emoções, eles estão se tornando parte de mim. Seus lábios se encontraram em um beijo que enviou ondas de choque pelos sistemas da nave. A transformação acelerou, seus corpos se adaptando e evoluindo juntos em perfeita sincronia. As fronteiras entre eles começaram a se desfocar, não apenas fisicamente, mas mental e emocionalmente também. A IA da nave continuou a guiar sua evolução, mostrando-lhes vislumbres do destino pretendido da humanidade. Eles viram humanos se espalhando pela galáxia, formando laços com outras espécies, ajudando-as a desbloquear seu próprio potencial evolutivo, não através da conquista ou da força, mas através da conexão e do amor. Uma explosão massiva abalou a nave templo, rompendo seu abraço apaixonado. As forças do domínio haviam ultrapassado as defesas externas. Precisamos completar a transformação, disse Jayla com urgência, seus olhos prateados agora girando com a mesma energia que percorria Daxter. O navio não pode lançar até que tenhamos ativado completamente os sistemas. E como fazemos isso? Daxter perguntou, embora já soubéssemos a resposta. Os padrões em sua pele os estavam unindo, instigando-os a completar o que haviam começado. Ao terminar o que começamos, ela respondeu, puxando-o em direção à matriz de cristal. Ao provar que o amor realmente pode mudar o universo, a união deles desta vez foi transcendente. Seus corpos evoluídos se conectando em níveis que desafiavam a física convencional. Cada toque enviava cascatas de energia pelos sistemas da nave. Cada beijo despertava mais de seu poder ancestral. Os precursores haviam projetado tudo, a nave, a evolução humana, até mesmo o potencial para laços entre espécies, para ser ativado pela mais pura expressão de emoção. À medida que atingiam o auge de sua paixão, os sistemas da nave dispararam para a potência máxima. O templo ao redor deles começou a se transformar, a antiga pedra se convertendo em metal vivo. Matrizes de cristal se expandindo em vastos motores capazes de cruzar dimensões. Eles estavam deitados juntos nas consequências.
seus corpos evoluídos brilhando com o poder compartilhado enquanto a nave se libertava da superfície do planeta. As forças do domínio se dispersaram diante de sua majestade. Suas armas eram inúteis contra seus escudos avançados. Acho que finalmente entendo, Jayla disse, traçando os padrões agora permanentes no peito de Daxter. Porque desmaiei quando te vi curar a si mesmo pela primeira vez. Eu estava sentindo esse potencial em você, mesmo então. Meu corpo sabia o que minha mente não conseguia compreender. Daxter sorriu, observando enquanto as estrelas passavam rapidamente pelas novas janelas da nave. E agora, você acha que consegue lidar em me ver curar? Agora ela respondeu, beijando-o profundamente. Eu também consigo fazer isso. Os corredores cristalinos da nave precursora zumbiam com poder enquanto Daxter e Jayla corriam em direção à ponte. Sinais de alerta pulsavam através das paredes de metal vivo. Seus padrões correspondiam aos símbolos brilhantes que agora adornam permanentemente seus corpos. Múltiplas naves de guerra do domínio detectadas, anunciou a IA da nave. Eles implantaram sua mais recente tecnologia de arma biológica. Através da tela de visualização, assistiram enquanto enormes naves negras emergiam do hiperespaço, seus cascos orgânicos se contorcendo com modificações antinaturais. O cenário teria sido aterrorizante, se não fosse pela nova compreensão que compartilhavam. Eles ainda acham que isso se trata de armas e poder, disse Jayla, seus olhos prateados brilhando com determinação. Eles não entendem contra o que realmente estão lutando. Daxter pegou sua mão, sentindo a energia compartilhada deles fluir através do contato. Então vamos mostrá-los. A ponte respondeu à presença deles, remodelando-se para acomodar suas formas evoluídas. As interfaces de controle se fundem com seus padrões luminosos, permitindo que eles guiem a nave apenas com o pensamento. O navio da dominação está nos chamando, relatou a IA. Uma imagem holográfica se materializou diante deles. Uma figura alta e de aparência severa, cujo corpo havia sido extensivamente modificado com aprimoramentos cibernéticos. Grande almirante Tex, líder das forças militares do domínio, Dr. Navari, ele disse, seus olhos artificiais se fixando em Jayla. Sua transformação é interessante, mas com certeza você percebe que isso apenas prova a validade do nosso trabalho. Junte-se a nós, e podemos aperfeiçoar esse processo, criar um exército de seres evoluídos. Não é assim que funciona. Jayla interrompeu, sua voz carregando uma nova autoridade. Evolução não se trata de exércitos ou controle. Trata-se de conexão, de crescimento através da compreensão. Então você nos deixa sem escolha. A imagem de Tex piscou. A pesquisa avançará nossa causa, de uma forma ou de outra. A transmissão foi cortada quando as naves do domínio abriram fogo. Suas armas eram diferentes de tudo que Daxter já tinha visto antes. Feixes de energia genética corrompida projetados para alterar forçosamente seus alvos, mas os escudos das naves precursoras resistiram, transformados pelo mesmo poder que fluía através de seus novos comandantes. Cada impacto foi absorvido, traduzido, compreendido. Eles estão tentando forçar a evolução. Daxter percebeu, lendo a análise da nave, tentando encurtar o processo que levou dias para alcançarmos naturalmente. Porque eles não entendem que a verdadeira evolução vem disso. Jayla se aproximou mais dele, seus padrões brilhando com o contato. Da confiança, de deixar o controle de lado. Seus lábios se encontraram em um beijo apaixonado, e os sistemas da nave reagiram em resposta. A câmara da ponte se ajustou para apoiá-los enquanto eles afundavam no chão, seus corpos evoluídos chamando um ao outro com uma força irresistível. A união deles desta vez foi diferente. Não apenas uma expressão de amor ou uma chave para desbloquear tecnologia antiga, mas uma demonstração do que os dons da humanidade realmente significavam. Cada toque enviava ondas de energia transformadora pelos sistemas da nave. Cada respiração compartilhada aumentava seu poder. As armas do domínio continuavam a golpear os escudos, mas a cada ataque, a nave se tornava mais forte, aprendendo, adaptando-se. Assim como os corpos de Daxter e Jayla haviam evoluído através de sua conexão, a embarcação evoluía por meio de seu vínculo com eles. Após sua paixão,
Eles estavam juntos no centro da ponte, seus padrões luminosos pulsando em perfeita harmonia. A nave havia se transformado ao redor deles. Sua estrutura cristalina agora incorporava aspectos de suas biologias evoluídas. A nave-mãe deles está se preparando para outro ataque. A IA avisou. Eles concentraram toda a sua armamentação genética em uma única explosão. Que venham, disse Dexter, segurando Jayla perto de si. Mostre a eles como é a verdadeira evolução. À medida que o imenso feixe de energia do domínio se aproximava, eles se uniram, fundindo sua consciência com os sistemas da nave. O ataque atingiu seus escudos e foi completamente absorvido. Mas, em vez de serem destruídos, a energia corrompida foi purificada, transformada pelo mesmo processo que os havia evoluído. A nave canalizou isso de volta em direção à frota do domínio, não como uma arma, mas como uma oferta. As embarcações inimigas estavam banhadas em pura energia evolutiva, seus componentes orgânicos retorcidos começando a se curar, a se transformar em algo mais natural. Os soldados dentro também sentiram a possibilidade de crescimento através da conexão, em vez do controle. Impossível. A voz de Tex chiou através da calmaria. O que você está fazendo conosco? Mostrando a vocês o que tem lutado contra, Jayla respondeu. Este é o presente da humanidade. Não o poder de controlar a evolução, mas a capacidade de compartilhá-la, de ajudar os outros a crescerem através do amor, em vez da força. Eles observaram enquanto os cascos orgânicos das naves dominadoras se transformavam. Suas modificações antinaturais caíam, revelando formas mais harmoniosas. Os soldados dentro também estavam mudando. Sua evolução cibernética forçada, dando lugar a um crescimento mais natural. A frota está se retirando, relatou a IA. Seus sistemas estão se adaptando, aprendendo. Dexter puxou Jayla para outro beijo, sentindo seus padrões de surto com alegria compartilhada. Nada mal para um cara que começou essa aventura apenas resetando alguns ossos quebrados. Ela riu contra seus lábios. Eu ainda mantenho que desmaiar foi uma resposta perfeitamente razoável ao testemunhar o início da evolução galáctica. Falando nisso, ele sorriu. Sinto que devemos celebrar nossa vitória. A ponte começou a se remodelar novamente enquanto Jayla o puxava para perto. Por ciência, é claro. Claro. Dexter concordou enquanto seus padrões começavam a brilhar mais intensamente, sempre por ciência. Um mês após a transformação do domínio, a nave precursora pairava em alta órbita acima da Terra, sua estrutura cristalina refletindo a luz dourada do sol nascente. No recém-evoluído domo de observação da nave, Dexter e Jayla estavam com o ex-almirante grandioso Tex, observando enquanto a primeira delegação de cientistas do domínio transformados chegava ao centro de pesquisa sobre evolução humana. Satyan, ainda difícil de acreditar, Tex refletiu sobre seu corpo uma vez cibernético agora restaurado à sua forma natural, aprimorado pela energia evolutiva, em vez de modificações artificiais. Todos aqueles anos tentando forçar a evolução quando a chave estava em entender o dom da humanidade para a conexão. Falando em compreensão, Jayla disse. Seus olhos prateados brilhando enquanto ela olhava para Dexter, fizemos algumas descobertas interessantes sobre nossa evolução contínua. Dexter sentiu que a energia compartilhada deles pulsava mais forte com suas palavras, desde o confronto com a frota do domínio. Seu vínculo havia crescido exponencialmente. Os padrões em sua pele haviam desenvolvido novas complexidades, sugerindo capacidades que eles estavam apenas começando a explorar. Os precursores projetaram os humanos para serem catalisadores. Jayla explicou, puxando uma exibição holográfica de suas últimas varreduras. Mas o que não percebemos é que o processo é recursivo. Cada passo evolutivo cria o potencial para um avanço ainda maior. Tex estudou os dados com uma nova apreciação, e sua conexão íntima acelera esse processo. Entre outras coisas, Dexter sorriu, puxando Jayla para mais perto, seus padrões se iluminando com o contato, enviando ondas de energia pelos sistemas da nave. Acontece que o amor realmente é a força mais poderosa do universo. Depois que Tex partiu para coordenar com a delegação da Terra, Dexter e Jayla seguiram para seus aposentos privados, uma câmara que havia evoluído com eles.
Suas paredes cristalinas respondiam a cada necessidade e desejo deles. Lembra quando você desmaiou ao me ver consertando alguns ossos quebrados? Dexter provocou, puxando-a para seus braços. Agora olhe para nós, catalisando a evolução galáctica através do poder do amor. Eu não desmaiei, Jayla protestou, suas mãos traçando os padrões cada vez mais complexos em seu peito. Eu estava apenas sobrecarregada pela minha primeira exposição ao potencial humano. E agora, ela ronronou, seu traje metálico fluindo como mercúrio líquido em resposta aos seus desejos. Eu me vejo constantemente sobrecarregada por você das maneiras mais deliciosas. O beijo deles enviou cascatas de energia evolutiva através da nave. Os padrões em sua pele, brilhando com uma luz interna. Cada toque trazia uma nova consciência, um novo potencial. Seus corpos e mentes se aproximando cada vez mais do que os precursores haviam imaginado para o futuro da humanidade. A câmara se ajustou para apoiá-los à medida que sua paixão crescia, criando um ambiente perfeito para sua união. Suas formas evoluídas se conectaram em níveis que transcendiam a realidade física, cada momento íntimo os aproximando mais da compreensão das infinitas possibilidades de sua evolução compartilhada. Na luz do crepúsculo, eles deitaram juntos observando a Terra girar lentamente abaixo, seus padrões pulsando em perfeita harmonia. A IA da nave havia detectado novas mudanças em sua estrutura celular, sugerindo que mais um salto evolutivo estava se aproximando. Os precursores sabiam, Jayla refletiu, traçando um padrão recém-formado no ombro de Dexter. Eles sabiam que a maior força da humanidade não estava na sua capacidade de curar ossos quebrados ou sobreviver a condições adversas. Era na sua capacidade de amar, um amor real e transformador que poderia mudar o universo. E aqui estava eu pensando que era apenas um cara simples tentando completar uma missão. Dexter riu, beijando sua testa. Em vez disso, me vi me apaixonando pelo mais brilhante xenobiólogo da galáxia, que por acaso desmaiou diante das suas demonstrações de resiliência humana. Você admitiu isso? Apenas porque agora entendo que não foi apenas choque, foi um reconhecimento. Uma parte de mim sabia mesmo então que você mudaria tudo. Os sistemas da nave zumbiam de contentamento ao redor deles, respondendo à alegria compartilhada. Abaixo, a primeira onda de participantes da evolução voluntária se preparava para começar sua jornada. Cientistas do antigo Dominion trabalharam ao lado de pesquisadores humanos, todos finalmente entendendo que a verdadeira evolução não poderia ser forçada ou controlada. Ela precisava ser abraçada, compartilhada e, mais importante, amada para se tornar realidade. Decidido a mostrar à galáxia do que a humanidade realmente é capaz, Dexter perguntou, sentindo um novo poder despertando dentro deles dois. A resposta de Jayla foi um beijo que enviou ondas de energia evolutiva cascata através da nave e até o planeta abaixo. O amor deles já havia transformado uma força hostil em aliados. Agora era hora de compartilhar esse presente com o resto do universo. À medida que se reuniam novamente, seus padrões brilhavam com um potencial cada vez maior. Ambos sabiam que isso era apenas o começo. A evolução deles continuaria infinitamente. Cada momento de conexão trazendo nova compreensão, novas capacidades, novas maneiras de compartilhar o maior presente da humanidade com a galáxia. E tudo começou com um osso quebrado, um momento de resiliência humana e um cientista alienígena que não estava exatamente preparado para o poder do potencial humano.